Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Deputado Carlos Zorrinho. Eu queria, em primeiro lugar, sublinhar um dos aspectos da sua intervenção, que é aquele que tem a ver com a absoluta falta de respeito por todos os portugueses e pelos partidos políticos, designadamente os representados nesta Assembleia, que foi o método de divulgação dos dados de execução orçamental ontem. O Governo quis fazer um comentário marcando a agenda no plano mediático, omitindo o fundamental dos dados e só libertando os dados para todos os poderem conhecer 1h30 depois de ter feito o seu comunicado. Isso é absolutamente inaceitável. É uma manipulação dos dados que são oficiais, são produzidos por organismos oficiais que não são propriedade do Governo, nem do PSD, nem do CDS. São organismos do Estado português que produzem informação para todos os portugueses e não apenas para a agência de comunicação do Sr. Ministro das Finanças. Depois queria, entrando no conteúdo, Sr. Deputado Carlos Zorrinho, de facto os dados confirmam. Com esta política não há crescimento económico, não há criação de emprego, não há receita. E não havendo receita, não há consolidação das contas públicas e não há diminuição da dívida. Isto é, tudo aquilo que foi anunciado como o objetivo que justificava as medidas profundamente antissociais que estão a ser tomadas, não se verifica e acontece exatamente ao contrário. Vê-se até que agora, neste documento que o Ministério da Economia ontem divulgou, a primeira medida apontada como já feita para dinamizar a economia, qual é? A reforma da legislação laboral. E bem se compreende, para este Governo, dinamizar a economia é amarfanhar os direitos dos trabalhadores, é poder despedir mais facilmente, é baixar-lhes os salários. E isso é, de facto, a política deste Governo. Queria também comentar a questão, e rapidamente termino, da manigância que se está a fazer com a obrigação de devolver os subsídios dos trabalhadores da administração pública, dos reformados e dos pensionistas. Uma manigância que pretende negar um direito que já existia e que foi confirmado pelo Tribunal Constitucional. E para terminar, Sr. Deputado Carlos Zorrinho, é evidente que a análise está bem, mas agora é preciso olhar para as causas desta situação. É preciso concluir que o pacto que foi assinado com a Troika é o obstáculo que é preciso remover para termos uma política de crescimento económico e de criação de emprego. E não vale a pena dizer que um partido responsável é o que não critica muito o Governo ou o que deixa que o Governo continue para que não criar uma crise política. Não, Sr. Deputado. Um partido responsável é aquele que não deixa... Vou imediatamente terminar. É aquele que não deixa que esta desgraça continue. E é isso que eu pergunto ao Sr. Deputado. O Partido Socialista abandonou há umas semanas o discurso exigindo a demissão do Governo e a convocação de eleições, que fez até à moção de censura. E eu pergunto, perante a desgraça em que está o país, é ou não uma necessidade imediata e um objetivo prioritário demitir o Governo e convocar novas eleições?